Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nós estamos já no domingo 14 de março de 2021. Veja aonde nós já chegamos, como nós chegamos até aqui. Depois de já um ano, completamos um ano de pandemia, em perfeito isolamento social, com muito poucas saídas, e que maravilha que o Senhor nos permite estarmos juntos, compartilhando as experiências da Bíblia, aprendendo um pouco mais com o nosso Mestre Jesus. Por isso nós temos que dar muitas graças e é o que eu te convido a fazer agora. Agradecer a Deus por esses momentos e pedir a Ele a orientação para essa classe de escola dominical que nós vamos começar agora. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua igreja, pela igreja de Cristo, por esse grupo de pessoas, por esse corpo de Cristo que tu formastes aqui na terra para vivermos uma vida diferente, para vivermos o reino dos céus aqui na terra com Cristo. Nós te agradecemos pela grande mensagem, nós te agradecemos porque Jesus mesmo nos ensina, nós te agradecemos porque o teu amor por nós é tanto que o Senhor foi capaz de dar seu próprio Filho para vir ao mundo e nos mostrar o caminho da salvação. Abre nossa mente, abre nossos olhos, para que nós possamos ver além de todos os problemas e encontrarmos, Senhor, o caminho da vida eterna através de Jesus. É o que nós te pedimos hoje, nesse momento de escola dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós já estamos preparados para estudar um pouquinho mais da vida de Jesus. Jesus foi uma experiência, não é um personagem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus encarnado. Nós já estudamos sobre a divindade de Deus que vem ao mundo para ganhar uma humanidade somente para se comunicar conosco. O Evangelho de João nos diz isso muito bem, nós já estudamos. Ele estava no princípio. Através da sua palavra, tudo foi criado. Ele estava com Deus e ele era Deus. E Jesus se humilha, ele sai da sua grandeza para vir se comunicar conosco. Essa é a maravilha da lição que ele nos traz, das lições que ele nos traz, porque são muitas, e você sabe, nós nunca vamos esgotar esse tema. Mas nós temos acompanhado essa trajetória de Jesus, já vimos o Jesus menino em aulas passadas, já vimos no último domingo com o diácono professor Faustino, como Jesus inicia o seu ministério, como ele nos apresenta o modelo do homem do reino dos céus, como ele conversa e se comunica com aquelas pessoas que estão sedentas por algo mais que não seja simplesmente uma vida sem sentido. Jesus traz o propósito para esse nascer de novo, e é muito interessante, porque quando Jesus se encontra com Nicodemos, isso o professor Faustino nos trouxe na semana passada, Nicodemos era um estudioso da palavra e Jesus diz a ele, você precisa nascer de novo. E esta palavra, nascer de novo, traz perplexidade a um homem estudioso da palavra, a um homem que se dedicava a procurar conhecer a vontade de Deus para nós, mas ele não conseguia entender que para nós alcançarmos Deus, o caminho do reino dos céus, nós precisávamos nos transformar em novas criaturas, novo olhar, nova perspectiva, novo modo de ser. Esse nascer de novo é
se arrepender dos pecados, reconhecer a nossa natureza pecaminosa, saber que nós, por nós mesmos, por nossos próprios méritos, não conseguimos alcançar esse reino de Deus. Que nós temos que ter a inocência da criança, no sentido de ter a mente aberta para o que Jesus tem para se comunicar conosco. E é isso que Jesus fala, é esse o convite dele para Nicodemos, e é o que nós vamos continuar tendo agora nessa nossa lição. Jesus veio ao mundo como homem para nos apresentar nessa dimensão humana em que nós vivemos as possibilidades de nós nos chegarmos a Deus. E você vai perceber que Jesus transformou a vida de todas as pessoas com quem ele lidou. Por isso é que nós confiamos que Jesus transforma não só a minha vida, mas a sua também, e a de todos aqueles que vão conviver conosco, porque nós vamos espelhar, nós vamos procurar espelhar cada vez mais essa imagem de Jesus. Então, o nascer de novo, ele passa por um arrependimento da nossa condição de pecadores. E hoje nós continuamos vendo como Jesus, ainda no começo do seu ministério, transforma as pessoas. E ele estava chamando seus discípulos, Jesus. E você imagina que Deus, na terra, falando com homens, quem sabe ele não queria os melhores, os doutores, para falar com ele. Quando ele tinha 12 anos, 13, ele foi ao templo em Jerusalém e ele discutia com os estudiosos, com os fariseus, com os escribas, com os rabinos. Então você pode imaginar que ele estivesse escolhendo para discípulos justamente essas pessoas que já tinham uma longa caminhada com a experiência com Deus através da palavra, através dos escritos, através das escrituras, certo? Pois é, essa é a perspectiva humana. Esse é o modo como nós encaramos as coisas, como nós olhamos o exterior. Jesus olhava e olha para você e para mim desde o nosso interior. E quem ele começou a chamar? Ele começou a chamar pescadores, que eram a classe mais baixa. Uma das classes mais baixas da sociedade eram justamente os pecadores. Não precisavam de nenhum estudo formal, afinal eram pescadores. E Jesus os chama para serem pescadores de homens. Mas o mais interessante é que Jesus chama um coletor de impostos. Olha só, nós estamos falando de uma época em que os judeus estavam dominados pelo grande Império Romano, que depois dos macedônios, o Império Romano se expande e domina a partir de Roma praticamente todo o mundo conhecido. E é nesse mundo conhecido que se encontra Jerusalém, na periferia das grandes cidades, mas uma cidade pujante, porque era um ponto também de interseção, um ponto de comércio, um ponto em que as pessoas se encontravam nas passagens, e ali, então, Jesus começa o seu ministério, num lugar em que, numa sociedade em que a vida religiosa era a maior expressão da liberdade que se podia ter, já que havia essa dominação financeira do Império Romano. E como é que se fazia essa dominação? Os romanos davam uma certa liberdade à população, desde que essa população pagasse impostos. Então, os coletores de impostos, eles eram conhecidos como publicanos, porque eles se relacionavam
muito bem com o Império Romano e, na verdade, eles viviam de coletar impostos. Tiravam do povo para passar para os romanos e ainda ficavam com o seu salário daquele dinheiro. Você já imaginou que eles não eram muito bem vistos na sociedade. E eles não eram considerados pessoas mais ligadas ao plano religioso, que era o que naquela época importava tanto. E veja que Levi era uma dessas pessoas odiadas. Ele tinha a sua banca de colheita e de coletar impostos, era uma atividade lucrativa, e Jesus passa por ele, passa por Levi e diz: vem, Levi, vem comigo. Nós não sabemos a circunstância em que Levi travou o primeiro contato com Jesus. Mas quando Jesus o chama, ele fecha a sua banca e ele segue a Jesus. Aconteceu com Zaqueu também, você lembra? Essa história do Zaqueu é até mais significativa, porque Zaqueu estava querendo ver Jesus e era de pequena estatura, teve que subir numa árvore, uma situação um pouco normal para um respeitado coletor de impostos, mas foi isso que ele fez. E Jesus também olhou para Zaqueu e também teve um olhar amoroso para Zaqueu. Mas Levi fechou a sua banca, ele encerrou os seus negócios e ele seguiu Jesus. E você vai se perguntar, mas quem é esse Levi? Esse Levi é Mateus. Abra sua Bíblia, vamos ter essa experiência, porque você, abrindo a sua Bíblia em Mateus 10, capítulo 3, você tem exatamente a relação dos discípulos de Jesus. Então, vamos a eles. Os seus nomes, Mateus vai dar o nome de cada um dos discípulos e também chamados de apóstolos. Então, primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, pescadores. E Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, pescadores. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Olha o Mateus aí. Ué, mas você não disse que o nome dele era Levi? Bem, isso era antes. E é muito comum na história da Bíblia haver uma transformação de nomes. Você já viu isso várias vezes. Abrão se transformou em Abraão, depois dessa experiência viva com Deus. Sarai se transformou em Sara. Jacó, você lembra? Se transformou em Israel. E aqui, Levi se transformou em Mateus. Olha só, no livro de Marcos, ele conta bem esse encontro. Passa um pouquinho à frente a sua Bíblia, vamos até Marcos 2. Então, você vai encontrar o verso 13 e vai ler sobre a vocação de Levi. Vocação, chamado interno. Diz assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, coletando impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Simples assim, simples assim. Há um chamado de Jesus. As pessoas não conseguiam resistir. Então, veja bem, Jesus está se dedicando a um ministério em que ele quer o pecador. Ele não quer aquele que sabe tudo da Bíblia.
Ele não quer aquele que não tem mais nada para aprender. Ele não quer aquele que não quer se arrepender. Jesus lida com o caído. Jesus lida com o pecador. O pecador que reconhece o seu pecado. O pecador que sabe que ele não tem condições de alcançar o reino dos céus por ele mesmo. Então, imagine essa sociedade em que você tem uma elite religiosa que eram chamados de saduceus. Você tem um grupo de super estudiosos que eram chamados os fariseus. Você tem os escribas. Então, você pode me perguntar, e essa é a classe da escola dominical, é o lugar que a gente pode aprender mais desses detalhes da palavra e também da história, daquele momento em que Jesus está vivendo. Bom, os saduceus, eles pertenciam a uma classe bem conservadora de religiosos. Politicamente, eles aceitavam melhor, eles aceitavam mais a dominação romana, porque eles eram a elite religiosa da época e por isso eles precisavam lidar com o braço político do governo. Mas havia também uma diferenciação porque os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo. E há uma passagem bem interessante em que eles perguntam a Jesus, tentando pegá-lo, já que eles não acreditavam nessa reencarnação do corpo, e a tradição da época era em que se um homem se casasse com uma mulher, não lhe desse descendentes e morresse, essa mulher seria resgatada, seria dada ao seu irmão para trazer descendência ao primeiro irmão, aquele falecido, e assim ir passando o sangue familiar para a descendência, buscando a descendência do primeiro irmão. Então eles lhe contam uma história assim, um homem morreu sem filhos, a esposa casou-se com o segundo irmão, também não lhe deu filhos, e o terceiro e o quarto, até o sétimo irmão, e nenhum deles lhe deu filho, e afinal a mulher morreu. E na ressurreição dos mortos? Com quem essa mulher estará casada? Com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo? E Jesus os desarma, dizendo: vocês estão falando do reino dos homens, vocês não estão falando do reino dos céus. Porque no reino dos céus as pessoas não se casam, não se dão em casamento. É outra perspectiva, é outra história. Por isso que é preciso, no encontro com Jesus, nascer de novo. É preciso se arrepender dos nossos pecados e é preciso mente aberta para encontrar Jesus numa outra dimensão, que não é essa dimensão da pandemia, que não é essa dimensão do isolamento, que não é essa dimensão de uma perspectiva humana. Nós precisamos nos encontrar com Jesus nessa perspectiva divina que Ele nos fornece, Ele nos traz, Ele se humilhou e se fez homem para nos mostrar como nós podemos alcançar isso. Mas deixa eu continuar aqui essa minha história da diferença dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição do corpo, e os fariseus. Esses, politicamente, eram bastante nacionalistas. Eles não aceitavam o Império Romano, a dominação romana ali, porque eles acreditavam que, sendo um povo escolhido de Deus, eles tinham plena liberdade em Deus. Mas os estudiosos, às vezes, gostam muito de impor as suas regras e a sua visão do mundo. E era isso que os fariseus faziam. Eles interpretavam a lei de Moisés muito simples, 10 mandamentos básicos, que por ali se poderia ter uma vida plena. E eles criavam regras
sobre regras sobre regras. E cada vez que se falava sobre um mandamento, esses fariseus se achavam mais conhecedores da palavra do que os pescadores, do que os publicanos, os coletores de impostos, do que as mulheres, e eles criavam regras para tudo. Eles gostavam muito, os fariseus, gostavam muito da lei de Moisés, mas tinha um mandamento que eles se ocupavam o tempo todo. E esse mandamento era o quarto, sobre o descansar, o dia do descanso. Porque como Deus criou o mundo e no 7º dia descansou, então também vem essa ordenança para nós, que nós não podemos trabalhar ininterruptamente. E nós sabemos por que nós não podemos trabalhar ininterruptamente, porque nós vamos nos cansar, nós vamos ficar exaustos, nós não vamos poder desfrutar. Deus quer que a gente desfrute a vida. E é justamente essa ordenança do sábado, ela tem todo o sentido de permitir aos homens um descanso. Essas regras que os fariseus criavam eram tantas que, imagine, naquela época devia haver pelo menos 39 atividades que os fariseus diziam que eram proibidas no sábado. Então não se podia trabalhar, não se podia colher, não se podia plantar, não se podia regar as plantas, não se podia cuidar dos bois. Nada podia ser feito no sábado. O sábado tinha que ser respeitado como um dia de descanso total, de descanso absoluto. E veja, e aí eu vou pedir a você que novamente abra a sua Bíblia. Na verdade, eu queria que você abrisse no livro de Marcos. Marcos 2, a partir do verso 23, eu quero que você leia comigo na sua Bíblia. Veja só. Aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, as plantações, os campos onde as pessoas plantavam. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Havia uma regra muito clara entre os judeus de que quando eles colhessem, eles não deviam colher todas as suas espigas, porque devia haver uma provisão para os estrangeiros, para as viúvas, então que não se colhesse tudo, que se deixasse um pouco para trás, para que também os outros pudessem se alimentar. Era também uma regra, um mandamento muito pautado na solidariedade que os judeus deviam manter e que mantinham. Mas muito bem, passa Jesus pelo campo com seus discípulos. Encontram espigas, era sábado, e os seus discípulos começam a colher as espigas. E advertiram-no os fariseus, aqueles estudiosos que você sabe, que tinham regra para tudo. Vê porque fazem o que não é lícito aos sábados. Então, veja bem, aos sábados não se pode fazer nada, nem colher espigas. E essa colheita de espigas era para a alimentação deles, mas no sábado não seria lícito fazer isso. Mas Jesus lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor
também do sábado. Que lição! Que perspectiva! Nós não fomos criados para respeitar regras que não tenham um porquê. As regras foram criadas para nos dar um sentido. Jesus está mostrando esse sentido. Ele não ditava regras. Jesus não ditava regras. Jesus vivia. E Jesus veio ao mundo justamente para restaurar um relacionamento que estava rompido entre o homem e Deus. O homem começou a ler a lei de Deus e começou a querer se fazer de Deus, querer interpretar, além do que a palavra dizia, muito mais. Ao invés de ler a palavra de Deus e buscar um sentido que lhe desse conforto, ele buscava sentidos que fossem muito duros e difíceis de serem cumpridos. É assim a religião para você? Então, vamos repensar a sua religião. Porque Jesus quer um relacionamento com você, comigo, que seja prazeroso. Ele quer tornar a nossa vida melhor. E às vezes a gente está criando um inferno, que é justamente o contrário do reino dos céus. Então, nessa perspectiva de buscar os ensinamentos de Jesus, nós não estamos buscando regras impossíveis de serem cumpridas, a não ser que você queira se transformar num fariseu, num escriba, que conhece muito da palavra, mas não conhece nada da vida. A vida tem que ser vivida, e vivida com prazer. Então, religião para você é um conjunto infindável de regras? É algo impossível de ser alcançado? Vamos conhecer melhor Jesus. Vamos ter uma experiência maior com Jesus. Então, em termos atuais, se Jesus estivesse aqui, quais seriam as regras que ele estabeleceria para a minha e para a sua vida? Ele certamente nos convidaria hoje para rejeitar a escravidão. De que escravidão que você está falando? Se nós não somos mais escravos. Somos escravos, sim. Nós somos escravos do dinheiro. Nós somos escravos da própria religião. Nós somos escravos da vida corrida, do estresse que a vida nos traz. Nós somos escravos da pressão do mundo. E é por isso que Jesus nos traz alívio, porque ele quer nos livrar justamente de toda essa pressão. Você está sofrendo com a pandemia? Todos estamos, claro. Qual é a solução? Conversar com Jesus. A solução é conversar com Jesus. Ler a palavra. Ver como Jesus dava soluções simples para problemas muito complicados. Você está tendo problemas com o perdão, com o perdoar? Converse com Jesus. Está sobrecarregado? Converse com Jesus. Converse com Jesus. Converse com Jesus. Conversar com Jesus significa explorar os 4 evangelhos que falam da sua vida, de como ele procurou o pecador, de como ele alcançou as mulheres. Nós estamos no mês em que comemoramos o aniversário da SAF Botafogo. Nós comemoramos essa semana que está se findando, que acaba de passar, o Dia Internacional da Mulher. Lembra que eram as mulheres no tempo de Jesus? Nada, não mereciam um olhar masculino. Só os homens da própria casa podiam se relacionar com elas. Os casamentos eram arrumados porque não havia possibilidade de um homem
e uma mulher se conhecerem e decidirem por eles mesmos o casamento, era tudo muito familiar, e Jesus vai e se relaciona com as mulheres, ele se relaciona com os pecadores, e o que ele diz, e o chamado de Jesus é: vinde a mim. Quem relatou esse chamado foi Mateus. Sabe por quê? Porque Mateus compreendeu bem o que é ser pecador e o que é o pecado. Quando Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Levi, ou melhor, Mateus, entendeu bem o que era. Ele estava sobrecarregado, ele tinha dinheiro, ele tinha uma posição na sociedade extremamente conveniente, ele tinha uma ocupação numa época em que nem todos tinham ocupação, em que a opressão era grande, e Jesus traz uma promessa e ele diz: vinde a mim. Quem aceitou o convite de Jesus? Quem aceitou esse convite? Foram os piores, não foram os melhores. Então, não vamos nós bater no peito e dizer: eu sou de Jesus porque eu sou muito bom. Não, eu sou de Jesus porque eu sou muito pecador. E só Jesus pode me livrar dos meus pecados. Veja bem, quando os fariseus chamavam Jesus e perguntavam sobre aspectos formais da religião, veja só em Lucas, capítulo 5, verso 30. Olha que interessante. A pergunta era: por que vocês, Jesus e os discípulos, comem com publicanos, os coletores de impostos, aqueles que vendiam a alma para os invasores, com os pecadores, com as prostitutas, com as mulheres? Respondeu-lhe Jesus: sabe o quê? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, quando Jesus fala: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, Jesus está querendo tirar você de todas essas regras que já não fazem mais sentido, porque elas já não expressam mais o sentido da lei. Quando você, naquela época, Jesus falava com imagens que eram conhecidas à época. Então, quando fala em jugo, jugo é aquele pedaço de madeira, é um travessão de madeira que se coloca numa junta de bois, por exemplo, para você manter o passo de 2 bois iguais. Então, coloca-se aquela madeira entre os dois, é um pedaço de madeira que vai estar sobre o pescoço de um e de outro boi e vai fazer com que eles andem no mesmo passo. O que os fariseus faziam era colocar um jugo tão pesado que as pessoas mal conseguiam caminhar, porque tudo era pecado, tudo era proibido. Presta atenção, Jesus não quer saber qual é o tamanho do seu cabelo, mulher, se ele é muito comprido ou muito curto. Ele não quer saber se você está usando véu ou não. Jesus não quer saber o comprimento da manga da sua roupa ou o tamanho da sua saia. Jesus quer saber do seu íntimo, do seu interior, dos pecados que são ocultos até a você mesmo. Ele quer que você reconheça que você é pecador. E ele quer que você vá a ele. Vinde a mim. Essa é a mensagem do nosso Rabi, essa é a mensagem do nosso Jesus, essa é a mensagem para você. Então, vamos nos chegar mais a Jesus? Nós temos ainda muito que aprender, você não pode perder essas aulas. Venha para a próxima, porque tem mais. Então, vamos orar agora. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra poderosa, que nos livra do pecado, do jugo do pecado,
do jugo, das regras sem sentido. Obrigado porque Jesus se humilhou a ponto de se fazer homem e vir se comunicar conosco e mostrar o caminho para o reino dos céus. Nós te louvamos, pedimos que o Senhor toque o nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Não esqueça, domingo que vem tem mais. Bom domingo para você.